Queridos irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios 5, verso 20. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, nessa noite, nós temos nesse culto um motivo de celebração. O pastor Eloy, na abertura, já trouxe essa menção. Nossa denominação, nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, completando 162 anos de chegada no solo brasileiro. 162 anos, irmãos, é muito mais do que muitas instituições de peso do nosso país. É muito mais do que muitas histórias contadas, de famílias até. E é um tempo, de fato, que a gente deve trazer ao nosso coração gratidão, mas também entender um pouco mais dessa história de pioneirismo, de bravura e perseverança, mesmo em meio a muitas dificuldades através dos tempos. É o segundo grupo evangélico a estar no Brasil. Antes de nós, apenas a Igreja Cristã Fluminense, que depois veio dar origem à Igreja Congregacional, e a igreja que está, então, a partir desse primeiro momento, chegando no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859, e hoje presente em todos os estados da nossa nação, com missionários enviados para mais de 80 países nesse tempo, uma estrutura de muitas e muitas organizações que Deus nos concede a responsabilidade, mas antes de qualquer questão, a mensagem de quem nós somos diante do Senhor como igreja. Não um povo que disputa poder, não um povo que tem a celebração por conquistas materiais que são verdadeiras. É uma igreja grande e, de fato, possui muitos empreendimentos, muitos investimentos em diversas áreas, mas não é esse o coração da nossa denominação. E é isso que eu gostaria de meditar com você nesse texto, e você vai entender por quê mais para o final dessa mensagem. O texto, irmãos, é um versículo emblemático pela mensagem que ele carrega em si mesmo e pela história que ele carrega dentro do solo nacional. Uma igreja, meus irmãos, deve ser sempre lembrada de quem ela é de fato, qual é a sua missão, os seus valores e o seu futuro, para onde ela está indo, qual é o foco, onde ela deverá chegar. E assim, irmãos, nessa noite nós vamos buscar reviver alguns fatos de uma forma breve, mas buscar também que o Espírito Santo sonde a nossa vida, olhando um pouco para o passado, olhando para o que a palavra traz, olhando para a mensagem que ela nos exorta, nos convoca, e ao mesmo tempo pedindo então que Ele, o Espírito Santo, venha sondar nossas vidas, a fim de que nós venhamos sempre a estar no prumo, aonde Ele quer, no nível que nós devemos chegar. Aprendamos a louvá-lo cada vez mais pela sua ação no passado, no presente e aquilo que Ele fará mais para frente. E eu gostaria, querido irmão e irmã, de trabalhar à luz desse texto de Paulo aos Coríntios que nós lemos, também algumas questões da trajetória de Ashbel Green Simonton, que foi o missionário que chegou aqui no Brasil em 1859. Eu vou usar para isso alguns pedacinhos desse livro aqui. Você que está filmando aí, puder dar um closezinho no livro,
para que os irmãos que estão aí na sua casa possam observar também. Esse livro é o Diário de Simonton, escrito em diversos dias da vida do missionário. E esse livro, irmão, é um livro que vale a pena você conhecer, ler e aprender algumas lições para a sua caminhada. É um livro extremamente pessoal, é um livro em que Simonton relata, não de uma forma como nós temos visto muitas vezes nesses nossos dias, os livros voltados para falar de a vida de alguém. Não é um livro triunfalista, um livro cheio de grandes ensinamentos axiomáticos, mas é um livro pessoal, onde ele conta as suas dores, conta as suas experiências. Em determinados momentos você vai rir da experiência de um jovem passando por tantas coisas. Em outros momentos você vai ver que Deus de fato direciona esse nosso irmão em diversas situações difíceis, e algumas delas nós vamos trabalhar nessa noite. Antes de tudo, olhe para o texto que nós lemos, irmãos. Quando pensamos nesse versículo, o que nós podemos apreender sobre nós, eu, você, nossa igreja, nossa denominação? Gostaria de trazer para você nessa noite, irmãos, algumas coisas que vão realmente iluminar nossa visão como igreja. Uma delas é que nós vamos evitar que a igreja é somente formada por heróis. Quando nós pensamos em missão, quando nós pensamos em alguém que deixa a sua nação, uma nação pujante que está crescendo, vai para um país que não tem a menor expectativa no sentido de ser um país crescente, alguma coisa assim, mas um país desconhecido, onde não há nada de histórico ainda registrado para aquela nação de uma forma mais profunda. Mas a gente vai aprender, irmãos, que Deus é aquele que envia, é aquele que capacita, é aquele que leva. Nós vamos evitar também, irmãos, uma observação nesses 162 anos de igreja, de que a igreja é sempre livre de problemas. Ao contrário, ela carrega muitas vezes na sua história tropeços, dificuldades, lutas, assim como eu e você carregamos. E nós vamos entender também, irmãos, que a glória é sempre do Senhor, a glória é sempre do nosso Deus, mas Deus nos dá o privilégio, a graça de nós participarmos de construir um tempo de salvação para os nossos dias, assim como foram nos dias de Simonton. E para isso, querido irmão, a gente pode ver nesse versículo o quanto ele nos ampara e vai nos ensinar. Olhando para o texto, a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, nesse versículo 20, é que o plano de salvação, o plano de existência da igreja é de Deus, e Ele que nos inclui nessa expectativa, Ele é que nos inclui nesse sonho, Ele é que nos inclui nesse ministério. Olha para a sua Bíblia, se ela está fechada, tem que ficar aberta. Eu acho que você já acostumou comigo falando isso. Se ela está aberta, observe a primeira parte do versículo que nós lemos, quando o apóstolo diz assim: de sorte que... O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim: olha, desta forma, por conta disso que você viu antes, nós temos que concluir alguma coisa. E a razão está aí nos versículos 18 e 19, quando Paulo diz assim: ora, tudo, todas as coisas, todas as questões provêm do Senhor. Deus é que é aquele que é o início, aquele que é o criador, aquele que é o sistematizador de todas as coisas. E aqui eu quero só abrir um pouquinho mais com você, porque o nosso tempo não permite. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta, irmãos, que Hernandes Dias Lopes dá um nome como a vitória do servo de Deus em meio às dificuldades. A grande vitória, a grande caminhada daquele que serve ao Senhor, apesar de todas as lutas. E quando você lembrar ou ler alguns textos de 2 aos Coríntios, você vai ver que o apóstolo está trabalhando em meio a muitos questionamentos sobre o apostolado dele, sobre a autoridade dele, sobre a situação de vida que ele passa, as dificuldades. E Paulo escreve essa carta para mostrar que mesmo com tantas situações duras, ele é um embaixador, ele é um chamado, ele é um vocacionado do Senhor. Capítulo 4 carrega pérolas que são lindíssimas.
quando ele traz afirmações que muitas vezes nós podemos estar quebrados, machucados, mas ainda somos o bom perfume de Cristo, um tesouro colocado em vasos às vezes tão frágeis. No capítulo de número 5, se você começar a ler, dado o início, querido irmão, você vai ver uma grande mensagem de Paulo, um grande apanhado que o apóstolo vai trazer para os nossos corações e vai mostrar, irmãos, que de fato nós devemos ter zelo, nós somos persuadidos de fato e conhecidos pelo Senhor, chamados para que não recomendemos a nós mesmos, mas vejamos que temos um ministério glorioso na mão do Senhor. E aí, irmãos, versículo de número 17, ele diz assim: quando alguém está em Cristo, de fato, ele tem que ter uma nova visão, uma nova vida, um novo olhar. Por quê? E aí ele vai começar o versículo 18. Porque todas as coisas vêm do Senhor, e esse Senhor nos reconciliou. Foi Ele que veio até nós, não fomos nós que fomos a Ele. Nós que ofendemos, que pecamos desde lá do Éden com os nossos pais, nós não fomos atrás do Senhor pedindo perdão. Ao contrário, foi Ele, Deus, que foi atrás de Adão, dizendo: Adão, onde você está? Mesmo aquele homem pecando, mesmo aquele homem fugindo de Deus, o Senhor vem para reconciliar com Ele mesmo, através de Cristo Jesus. E aí, de novo, ele vai frisar isso de uma forma mais aguda no versículo 19. Olha, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, através de Cristo, nos colocando de novo frente a frente com Ele, nos trazendo paz, nos trazendo o perdão. Não para colocar sobre nós a imputação, ou a cédula, ou o pagamento pelas nossas transgressões, mas Ele nos confiou uma palavra de reconciliação, de novo sermos aceitos na sua presença como filhos através de Jesus Cristo. Por conta disso, versículo 20, por conta dessa situação é que nós somos quem de fato somos. O plano de salvação é dele, mas nós somos incluídos nisso. Tudo vem do Senhor, todas as coisas vêm dele, mas ele nos confiou uma missão. Qual missão é essa de um embaixador, irmão? A missão é anunciar, eu e você temos essa missão, anunciar que há perdão, a oportunidade de reatar os laços de amizade, intimidade, aquilo que foi rompido lá no Éden. Anunciar e tornar conhecido que o amor divino, esse amor demonstrado é em Cristo Jesus. Isso que nós precisamos sempre levar à frente. E por conta disso, uma ilustração para que a gente se veja e possa ver como o Senhor trabalha. Simonton, esse que nós citamos agora há pouco, era um jovem com muitos conflitos. Era um jovem que tinha dúvidas na sua vida quanto à sua profissão, quanto o tempo que ele estava procurando crescer, se encontrar. E aí ele vai ser conduzido por Deus e sendo conduzido como alguém que de fato é reconciliado com Deus. A grande questão, irmãos, é que Simonton não teve uma experiência daquelas avassaladoras com a presença de Deus. Simonton não teve aquele testemunho que eu e você às vezes ouvimos e ficamos: uau, que coisa grandiosa. Mas Simonton foi sendo conduzido mesmo nas suas dúvidas, nas suas dificuldades, nas suas crises, como a maioria de nós. Às vezes pensando: qual a profissão, para onde eu vou, com quem que eu vou me casar, aonde eu vou morar, Senhor, aonde eu posso trabalhar e ter uma melhor caminhada. E para isso, meu irmão, Deus usa então um outro embaixador, um pastor lá na cidade de Harrisburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E em 10 de março de 1855, ou seja, 4 anos antes de Simonton estar aqui no Brasil, ele ouve a mensagem do Senhor. Ele ouve a palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você então, como ele mesmo descreve essa questão para nós. Simonton, aqui um jovem, aos seus 22 anos, e ele então compartilha no seu diário a questão da sua caminhada e entrega de vida ao Senhor. Domingo à tarde, 6 de maio de 1855, ele diz assim: hoje,
com mais 22 pessoas, fiz uma aliança pública com Deus, para ser seu, no tempo e na eternidade, aliança essa que jamais deverá ser rompida. Cheguei a este passo através de muitas dúvidas e desalentos. Veja que Simon então não tinha nada de diferente de mim e de você. Dúvidas, questionamentos. Mas olha o que ele diz. Agora, em grande parte, desapareceram. Quando ele se entrega ao Senhor, ele está aqui passando, irmãos, pela sua profissão de fé. E ele continua. Penso que começo a ver e sentir o que é meu grande privilégio, sentar à mesa e lembrar de seu grande amor com o qual ele me amou até o fim. Renunciei a qualquer outra esperança de segurança e declarei minha confiança na livre e imerecida graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Mais à frente ele diz assim: eu assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim em minha infância para ser do Senhor. Simon foi batizado na sua infância, como nós batizamos aqui os nossos infantes, foi confiado ao Senhor pelos seus pais, foi educado, mesmo passando por suas lutas e crises. Nesse dia, ele vem para confessar o Senhor, para professar a sua fé e ver que grande parte das suas dúvidas são dissipadas. Quando ele entende da palavra do Senhor, que de fato ele podia confiar em Cristo Jesus. Irmãos, assim é a nossa caminhada como igreja. Um dia alguém falou do Evangelho para você. Um dia você começou a entender que pode confiar no Senhor. Um dia, uma igreja pequena, ela é afetada pela exposição à palavra de Deus. E dali Deus começa a levantar um grande ministério na vida de um, de outro e mais outro. E assim o Evangelho vai sendo levado pelos embaixadores. É bonito pensarmos, irmãos, que Deus muitas vezes age mais no silêncio, no cicio, quando nós pensamos, queria tanto ter um impacto de Deus. O impacto está na palavra sendo exposta. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para a palavra de Deus a cada dia. A gente não sabe qual o momento e a forma, mas Deus está sempre soprando a sua vontade e nos incluindo no plano eterno dele. Uma segunda questão, irmãos, no versículo que nós lemos, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, é que nós somos embaixadores de Cristo. E aqui, irmãos, o termo somos embaixadores, eu e você podemos compreender e obter a convicção da nossa identidade e da nossa missão. Irmãos, nós poderíamos ter uma convicção errada de que nós somos salvos apenas para ser salvos. Estou salvo, seguro, sentado, sossegado, não preciso fazer mais nada. Jesus me tirou da vida que eu tinha, Jesus abriu os meus olhos e agora eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que o texto nos mostra, porque nós somos chamados de embaixadores. Mas ainda, irmãos, muitas vezes nós pensamos como crentes que nós somos salvos para vencer o mundo, para lutar contra ele e dominar esse mundo. Tudo me pertence, eu sou filho do rei, sou cabeça e não sou cauda. Quantas vezes nós vemos e ouvimos esse tipo de palavra? Mas o fato, querido irmão, é que nós devemos pensar que não estamos aqui para ficar como reis usufruindo desse mundo, mas estamos aqui como embaixadores para mostrar o reino para esse mundo, mostrar quem é o nosso Senhor. Paulo, querido irmão, ele comunica uma missão muito bem trabalhada. Nós somos aqueles que representam o Senhor Jesus e entregamos a sua mensagem. E por que isso? Exatamente por causa da palavrinha embaixador. Um embaixador, querido irmão, é aquele que tem uma missão de representar a sua pátria, não nela mesma, mas numa pátria estranha, num outro reino, numa outra nação, num outro lugar que não é o seu. Ele exerce a missão de representar o seu país, mas ainda ele exerce a missão de falar não o que ele deseja, não aquilo que está no seu coração, aquilo que é seu interesse particular, mas sim o que é de interesse da sua pátria, do seu reino, do seu povo.
No caso aqui, se somos embaixadores de Cristo, não é a nossa palavra que nós levamos para as pessoas, mas a palavra de Jesus. Não é o nosso reino, a nossa bandeira IPB, mas é a bandeira do nosso Senhor Jesus. Nós não somos convocados, queridos irmãos, para falar uma mensagem que é só nossa, mas nós somos chamados para falar inteiramente a mensagem que é do nosso Deus. Devemos aprender a mensagem, mas também a linguagem, a forma como Deus coloca as coisas, o jeito que Ele transmite, o amor de Cristo, as palavras, os toques, as ações, as impressões, tudo vem como herdados pelo nosso Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, as instruções e aquilo que Jesus tem para nós, porque embaixador é um representante, ele é um símbolo, ele é um sinal. As pessoas olham para um representante, por exemplo, dos Estados Unidos hoje aqui, ele está ali, irmãos, e nós vemos não ele, mas o seu país, aquilo que o seu país diz, a mensagem, as leis, o dinheiro, a negociação, nós vemos alguém ali, mas não lidamos com o CPF, com aquela pessoa, com aquele nome. Nós ouvimos uma nação a qual ele representa. Quando as pessoas, irmãos, encontram conosco, elas precisam sim nos conhecer e nós demonstrarmos amor, pessoalidade, mas eu e você precisamos sempre ter em mente que nós estamos representando o reino do Senhor e o Senhor Jesus. As pessoas precisam ouvir não a minha impressão sobre as coisas, mas aquilo que o meu Senhor diz através da sua palavra. Quando nós conversamos com um imigrante, alguma coisa assim, perguntamos dos seus costumes, ele diz, olha, no meu país as coisas funcionam assim, assim, assim. Quando nós pensamos no hoje em dia, irmãos, alguém que conversa conosco, qual a sua opinião sobre isso? Nós precisamos lembrar, olha, na minha pátria as coisas são assim, assim, assim. Por quê? Porque nós somos peregrinos, passageiros, somos embaixadores numa terra que não é a nossa, mas nós lembramos que somos cidadãos dos céus. Amém? Simonton ouviu um chamado para a missão. Um embaixador o convoca, agora um outro, Charles Hodge, pregando no seminário de Princeton, ele anuncia a convocação para a embaixada. Necessitamos de pessoas indo pelo mundo a anunciar o Evangelho. O ano era 1855, 14 de outubro. E então Simonton é impactado mais uma vez, querido irmão. E de novo, pela exposição da palavra. Olha só que coisa linda quando nós podemos observar o jovem declarando aquilo que acabara de ouvir. Veja comigo, 14 de outubro de 1855, hoje eu ouvi um sermão muito interessante do Dr. Hodge, sobre os deveres da igreja na educação, em ser aquela que espalha para as pessoas valores educacionais. Ele diz, esse sermão teve o efeito de levar-me a pensar seriamente no trabalho missionário no estrangeiro. O pequeno sucesso que aparentemente representam as operações missionárias tinha me levado a não pensar em ser missionário, mas vejo que eu estava enganado. Quem lança os fundamentos receberá galardão igual ao de quem faz o acabamento do edifício, pois agora estou convencido que devo considerar seriamente essa possibilidade. E aí ele faz uma pergunta, irmãos, que é uma pergunta que persiste até os nossos dias. Ele diz, se a maioria prefere ficar, não será meu dever partir? Pense, irmãos, nos nossos dias, como muitas vezes a voz do povo acaba se tornando a voz que enche o nosso coração. Muitas vezes, falando sobre missões, a gente vê que é, às vezes, relegada a exatamente aquele último, porque a maioria não quer. E aqui, Simonton mostra, irmãos, há 160 e tantos anos, 166 anos atrás, que se a maioria não queria, ele deixa o Espírito soprar no seu coração e ele diz, se a maioria não quer, não é então que eu devo ir?
Nos nossos dias somos perguntados, irmãos, se a maioria não quer falar, não sou eu que devo falar? Será que não sou eu vocacionado para abrir os meus lábios e ser um embaixador do Senhor? Isso é algo, irmãos, que nós precisamos lembrar. Simon agora está convicto de que ele está a serviço, desfrutando da obra que ele mesmo está cumprindo, mas ele tem uma missão, ele é o embaixador. Um terceiro ponto, irmãos, ainda nesse versículo que você leu comigo, texto de 2 Coríntios 5, 20. Terceiro ponto é: Deus vai falar ao mundo por nosso intermédio, por meu intermédio, pelo seu intermédio, minha irmã, pelo seu intermédio, meu irmão. O Senhor usa a nossa vida como um grande alto-falante. O Senhor usa a nossa caminhada como uma carta viva para esse mundo, como uma palavra que constantemente está sendo lida. As pessoas nos leem. Mas se elas lerem em nós algo que elas leem em qualquer lugar, que valor tem? Mas quando leem algo diferente, quando leem uma perspectiva diferente do comum, do ordinário, elas começam a prestar atenção. E é isso que nós precisamos ter, de fato, irmãos, no nosso coração. Veja, sendo pessoas normais, pessoas comuns, mas buscando excelência, nós anunciamos o reino. Mesmo quando nós passamos por luta, queridos irmãos, nós estamos testemunhando a perseverança e estamos refletindo a perseverança do nosso Senhor Jesus no ministério da salvação. Satanás fez muito, tentou muito para que Jesus não fosse à cruz. Ele queria que Jesus desistisse e Jesus perseverou. E às vezes, irmãos, nós não percebemos que dificuldades, desafios, são não para que a gente seja derrotado, mas para que a gente pare de anunciar o Evangelho do Senhor, para que a gente se cale, para que a gente não seja embaixador. E aí, querido irmão, nós podemos observar que até mesmo na dor a igreja fala, comunica. Ela pode ser fortalecida e fortalecer a visão de que de fato nós estamos nesse mundo temporariamente. Nós não estamos aqui para ficar para sempre. Ao contrário, é breve a nossa estada. Moisés disse: os nossos anos chegam a 70, havendo muito vigor a 80. É breve o nosso tempo aqui. O que fazemos com esse tempo? E aí, querido irmão, quando nós pensamos em brevidade, o ministério de Simon vai mostrar para nós que o pioneiro da nossa denominação foi alguém muito usado por Deus num espaço de tempo muito curto, mas também alguém que sofreu muito naquele curto espaço de tempo, mostrando o quanto a nossa caminhada nesse mundo é de fato algo diferenciado. Simon, com 26 anos, irmãos, aos 26 anos ele foi ordenado ao ministério. Era um mês de abril de 1859. E logo depois, 4 meses depois, solteiro, ele está chegando no campo missionário, no Rio de Janeiro. Ele não fala o idioma, ele passa 1 ano pregando em navios e para alguns poucos pregando em inglês. Mas aí ele se junta a alguns que o ajudam, como Robert Calley, que é o missionário da Igreja Fluminense, aquela que chegou pouco antes de nós aqui no nosso país. O primeiro culto que ele consegue dirigir em português vai ser em abril de 1860, quase 1 ano depois de ter chegado aqui. Em julho de 1860 chegam Alexander Letmore Blackford, o cunhado dele, e a sua irmã, a irmã de Simonton, Elizabeth, que vem também como missionários. E esse casal seria a providência de Deus na vida de Simonton. Eles vão ser muito ajudadores, abençoadores para o missionário, que ainda naquele tempo está solitário aqui. A primeira igreja, irmãos, presbiteriana, é organizada somente em 1862. 1859, o final daquele ano, 1860, aprendendo a língua, falando aqui e ali. 1861, o ano todo, em 12 de janeiro de 1862, a primeira igreja é organizada no Rio de Janeiro. Uma grande igreja, um grande grupo, instrumentos,
canções, nada disso. 2 membros naquele primeiro momento. Um americano e um português. Nenhum brasileiro. Que fracasso aparente. Que situação para alguém que já passa 2 anos, quase 3, e ainda não consegue ver alguma coisa de fato nativa sendo transformada. No nosso caso, irmãos, às vezes pensamos na obra missionária, enviamos alguém, passa 1 ano, quantos convertidos? E agora? Já podemos marcar aquele batizado? E pressionamos, apertamos. Na nossa vida pessoal, irmãos, começamos a caminhada com o Evangelho. Quantas vezes nós mesmos somos apressados. Senhor, eu vim até o teu altar, mas a minha vida parece que não muda. As coisas parecem que não melhoram. Eu oro de manhã, mas até de noite o Senhor ainda não me respondeu. Pensa num jovem solteiro. Pensa em alguém que todo dia, o tempo todo orava e se esmerava e lutava. E quando está organizando a igreja, 2 membros. Mas não era aquilo que estava movendo o coração do missionário. Era a questão dele ser um embaixador. O resultado em si pertencia ao dono da embaixada, aquele que é o Senhor da sua pátria. E ele insiste. Ele continua na caminhada, irmãos. Meses depois dessa inauguração, desse momento, Simonton vai para os Estados Unidos e aí ele tem o seu primeiro período de férias e o único período de férias, o único período para ele divulgar o seu trabalho, como os missionários passam 2, 3 anos num lugar, depois retornam para o país para ter um tempo de descanso, de cuidados médicos. Assim acontece com o nosso pioneiro. Ele fica cerca de 1 ano na sua pátria. Ali ele conhece uma jovem, Ellen Murdock é o seu nome, e casados agora, eles vêm novamente para a missão e chegam ao Brasil em julho de 1863. Agora é um casal unido pela missão. Seu cunhado e a sua irmã, eles vão partir para São Paulo, vão partir para fundar um trabalho presbiteriano na cidade de São Paulo. Porém, irmãos, em junho, de 1864, no dia 19, vem uma grande alegria para o nosso missionário. Nasce a filhinha. Seu nome, Helen, para homenagear a mãe. Problema, querido irmão, é que a mesma que traz uma grande alegria, ela provoca complicações no parto e a mãe Helen, aos 30 anos, 9 dias depois, vem a falecer. Um missionário, alguém que está consagrado ao Senhor, alguém que está colocando tudo o que é e que tem diante do Senhor. Senhor, por que isso? Me deste uma esposa, 1 ano de casado, a nossa filhinha vem, mas vem tamanho desastre. E aí, querido irmão, fica aquela pergunta, com um desafio enorme de pregar, numa igreja ainda frágil, pequena, seria isso uma grande derrota? Seria isso que abalaria o ministério daquele irmão? E aqui, irmãos, como embaixador, a gente vai vendo que se Simonton tivesse trazido uma mensagem do tipo de que o crente não pode sofrer nada, de que o crente não pode ter nenhum revés, se Simonton fosse um daqueles que pregassem um tipo de evangelho, irmãos, que nos blindaria de todo mal, nada nos afeta, nada nos pega, esse era o momento da queda, esse era o momento da vergonha. Nos nossos dias, irmãos, quantos se levantaram para dizer, não, em crente não pega Covid? Quantos colocaram, irmãos, que não, pode vir para cá que nós vamos colocar certa coisa para você e você vai ser curado, nada vai te pegar. Mas a história está aí para mostrar que nós estamos nesse mundo, nós estamos caminhando aqui e precisamos, irmãos, não viver de uma forma triunfalista, mas de uma forma bíblica. Como o Senhor Jesus nos disse, nesse mundo vocês vão ter aflições.
E essa é uma prova, a vida de Simonton. E as dores que você passa nos seus dias também são provas de que mesmo sendo alguém que está confiando em Cristo, você vai passar por momentos que de fato podem trazer dor, dificuldade, mas esses momentos vêm para mostrar, em primeiro lugar, que você não é o Superman ou a Supermulher, mas vem para mostrar que Deus está contigo para te ajudar a passar por essas lutas, para passar contigo cada uma delas e para te mostrar, querido irmão, que você não deve pensar em fixar a sua vida aqui para sempre, mas entender que nesse tempo você deve viver o melhor para o Senhor. Aquele jovem, com esse desafio, querido irmão, ainda com toda a dor, ele continua no seu ministério, na sua caminhada. Como eu falei agora há pouco para os irmãos, o seu cunhado, a sua irmã seriam grandes bênçãos da providência de Deus para ele. Eles vão criar a pequena Ellen, eles levam-na para São Paulo, e agora o pai vai de meses em meses, tempos em tempos, para poder estar com ela, às vezes aos poucos. Mas o seu cunhado, a sua irmã, vão cuidar daquela pequena, vão educá-la, vão formar nela o caráter do Evangelho, enquanto Simonton, mesmo resignado, progride na sua caminhada e na sua missão. Simonton sabia, irmãos, que ele mesmo estava enterrado em Cristo e que era um nascido pelo reino do Senhor. Mesmo com saudade da esposa e da filha, o Evangelho vai avançando. A igreja vai sendo solidificada. O trabalho avança em São Paulo, em Brotas, em Campinas. E vai surgir o primeiro presbitério, surge o jornal, a imprensa evangélica, surge o seminário chamado Seminário Primitivo. E ali os 4 primeiros pastores em solo brasileiro são formados em pouquíssimo tempo. Antes deles, porém, nós temos um último ponto dessa palavra, desse texto, que é o final do versículo que nós lemos. O que nós temos como alvo, irmãos? O que nós temos como objetivo? É entregar a mensagem que a reconciliação é uma ordem para esse mundo. A reconciliação, a busca de paz, é uma chamada a todas as pessoas que nos rodeiam. E aqui nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Antes daqueles 4 pastores serem formados, em 17 de dezembro de 1865, Simonton está em São Paulo. E ali, junto com outros companheiros de embaixada, de trabalho, eles vão organizar o presbitério do Rio de Janeiro. E isso é interessante, porque o presbitério do Rio é organizado em São Paulo. E ali, queridos irmãos, naquele dia, 17 de dezembro, é o segundo dia da reunião. A primeira reunião ordinária do presbitério organizado no Brasil. Hoje nós somos mais de 300 presbitérios organizados nesse país. Simonton prega o sermão, que é também uma parênese da consagração do primeiro pastor brasileiro, um ex-padre. É alguém, querido irmão, querida irmã, que conhecia os ritos da religião, conhecia os cânones, conhecia as leis, mas não tinha paz no seu coração, porque embora experimentasse a grandeza da igreja romana, embora experimentasse os grandes templos e a suntuosidade, ele não conhecia o verdadeiro amor, ele ainda não era um embaixador de Cristo, mas era um embaixador de uma bandeira, de uma denominação. E aquele homem, querido irmão, é transformado pelo Evangelho. José Manuel da Conceição é o seu nome. Ele vem a ser o primeiro pastor brasileiro. E a IPB comemora o dia do pastor presbiteriano no dia em que ele foi ordenado pastor. 17 de dezembro, é o dia do pastor presbiteriano. E aquilo, irmãos, mostra para nós que de fato a reconciliação é uma ordem de todos para com Deus. E aquele homem então vai conhecer o Evangelho através de Blackford, através daqueles irmãos. E naquele dia ele ouve um sermão, e o sermão pregado por Simonton era esse versículo que você está lendo comigo nessa noite. Simonton pregava para aquele que seria o primeiro pastor brasileiro, o texto que eu e você estamos lendo nessa noite. E aqui, irmãos, caminhando já para finalizar essa palavra, essa mensagem, eu gostaria de trazer para o seu coração o que ele ouviu, o que José Manuel da Conceição ouviu de Simonton. Ele ouviu, querido irmão, o significado de ser um embaixador. A palavra embaixador aí no seu texto
quando você vai olhar no seu original, a palavra no grego é presbío. Conhece esse som? Presbío. Um verbo. Aquele que está embaixando. Nós não temos essa expressão no português. Aquele que está representando. Presbío. E essa palavra traz consigo o significado de alguém que tem conhecimento daquilo que está falando, tem a experiência de ser alguém experimentado, testado, muitas vezes calejado, e que vai levar, vai representar a embaixada com autoridade, com sabedoria, com maturidade, não alguém levado por um vento de vontade. Dessa expressão você tem presbíteros, o mais velho, o mais ancião, aquele que tem experiência já na caminhada. E isso, irmãos, chamou tanto a minha atenção, que eu quis compartilhar com você essa noite. Quando Simonton pregava, falando para pouquíssimas pessoas, mas falando ao coração de alguém que depois teria um ministério lindo, era alguém que andava pelas estradas, a pé, falando do evangelho de cidade em cidade, de vila em vila. Morreu como alguém esquecido, como um indigente. O seu resto, os seus ossos foram achados tempos depois que ele havia morrido e levado para São Paulo para ter um lugar onde ser enterrado com dignidade. Mas aquele que ouviu aquela palavra, ele entendeu que ele tinha um ministério. Ele entendeu que ele era um chamado. Ele deixou toda a suntuosidade do romanismo para viver a simplicidade e a verdade da palavra do Senhor como embaixador. Presbío. E eu quero nessa noite, querido irmão, trazer que esta é a mensagem, a mesma mensagem que se estende por 162 anos da nossa pátria. Simonton morre, queridos irmãos, em dezembro de 1867. Seu ministério durou 8 anos, dos 26 aos 34 anos, jovem demais. Morre por febre amarela, morre por uma peste, por uma praga, morre por uma pandemia, morre no meio de uma expectativa de eu tenho tanto para fazer, tanta história para escrever, mas Deus está me chamando nessa hora. E irmãos, nesses nossos dias, quantos perto de nós, quantos próximos de nós se revoltam com Deus para dizer, olha, tal pessoa que eu amava tanto o Senhor levou, a gente tinha tanto para viver, o Senhor não permitiu que isso caminhasse. Nesses dias, irmãos, muitos estão se revoltando contra Deus, porque querem eles escrever a história, mas não entendem que são chamados para representar Jesus, ainda que no meio das dores, das lutas, ainda que nas tristezas, ainda que passando por momentos assim, irmãos, aquela pequena igreja avança, cresce. Simonton se vai, mas Blackford continua a sua caminhada. Aquele americano também vai até os anos 1880, quando Blackford deixa a liderança da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil já estava se organizando num sínodo, já estava se organizando, caminhando para a independência da igreja norte-americana. Já havia aqui uma grande escola, aquela escola americana, que hoje você conhece pelo nome de Mackenzie, Universidade Mackenzie. Já havia aqui em solo brasileiro um seminário, o Seminário Presbiteriano do Sul, hoje em Campinas, entidade centenária que forma grandes pastores. De lá para cá, queridos irmãos, o que vem acontecendo na igreja? A igreja continua sendo formada por embaixadores. A igreja não tem no seu seio pastores star, superstar, mega star. A igreja não tem no seu seio, queridos irmãos, gente que é famosa por alguma questão carismática, mas a igreja tem sido reconhecida ao longo dessa história como uma igreja que ama e preza pela palavra do Senhor. E isso traz para nós, irmãos, muito no sentido de que nós precisamos lembrar de quem é a glória.
Quem deve ser louvado por esses 162 anos? Era Simonton? Não. Era Blackford? Não. Será que é um pastor da atualidade que é visto e revisto por milhares de pessoas? Não. Algo que distingue a nossa igreja, irmãos, é que quando olham para nós, as pessoas sempre precisam e veem a palavra de Jesus. Queria te convidar a baixar um pouco a sua cabeça. Qual é o nosso futuro como denominação? O nosso futuro, irmãos, segundo a palavra do Senhor, é voltar para a nossa pátria. É para lá que nós vamos, para o céu. Porque é de lá que veio a palavra que nós temos. É lá que está o Senhor Jesus, sentado à direita de Deus Pai. E Ele mesmo diz na sua palavra que virá para julgar vivos e mortos. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso anúncio. E eu queria te convidar nessa noite a você ter um tempo de agradecer a Deus pela IPB. Nós não somos uma grande igreja. Na realidade, nós temos um grande Deus. O grande Deus. Eu creio que o Senhor, irmãos, pode fazer tanto mais por nós. Simonton foi fruto de um avivamento nos seus dias. E não era apenas os presbiterianos. No seu livro você poderá conferir, ele diz que metodistas, episcopais, experimentavam do mover do Senhor também naqueles dias. E eu queria te convidar, irmão, a você orar pela sua vida, pedindo que Deus soprasse no seu coração capacitação, que Ele soprasse no seu coração aquele ventinho quente do Espírito, não apenas te convencendo, porque eu sei que isso você tem, mas também aquele impulso para dizer: Senhor, faz da minha vida uma vida que representa o Teu nome por onde quer que eu passe. Faz da minha vida, Senhor, uma vida que honre o Senhor em santidade. Nesses dias, ó Deus, em que tudo é tão liberado, que eu me lembrasse que eu sou um embaixador do Senhor. Faz da minha vida uma vida de pregação, uma vida de autoridade, através do meu trabalho, através dos meus estudos, através da minha família. O Senhor deu para aquele missionário apenas 8 anos. Quanto tempo eu tenho tido, Senhor? Me faz honrar o Teu nome com esse tempo, cada vez melhor, cada vez mais. Peça ao Senhor para soprar, irmão, sobre a nossa igreja, primeira igreja de Juiz de Fora. Que o Senhor continue realmente nos dando a graça dessa igreja caminhar, pregar, testemunhar, não para que a gente seja exaltado, mas para que Deus enche esse lugar de gente salva, para que essa cidade veja que tem uma palavra de reconciliação, para que os nossos vizinhos possam ouvir: olha, eu sei um lugar onde tem água, eu sei um lugar onde tem vida, eu sei um lugar onde Deus tem falado. Peça ao Senhor, irmãos, para fazer isso no nosso país. Que essa nação conheça Jesus. Que essa nação conheça o nosso Salvador. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nosso Deus, queremos nessa hora, Pai, te agradecer e louvar pela história que o Senhor tem construído através dessa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Pai. Senhor, obrigado por tantos irmãos e irmãs, ó Pai, que têm cerrado fileiras pelo Evangelho nessa igreja. Obrigado, Deus, porque são servos do Senhor. E obrigado, Deus, pelo privilégio que é anunciar a Tua palavra, conviver com irmãos tão valiosos, gente tão boa. Obrigado, Senhor Deus, por tantas famílias maravilhosas que o Senhor tem trazido e tem nos permitido, Deus, ser firmados, ser apoiados, ser abraçados. Obrigado, Deus, porque essa é uma casa onde o Senhor habita e nós te louvamos por isso. Te rogamos, ó Pai, recebe a nossa adoração e louvor. E, ó Deus, em nome de Jesus, santifica a nossa igreja para Ti, Pai. Livra-nos, ó Deus, de toda arrogância, de todo mal. Livra-nos, ó Deus, de olhar para nós mesmos e nos valorizarmos demais. Faz, ó Deus, com que dia após dia nós oremos como Teu servo no passado. Que o Senhor nos dê, de fato, um batismo de fogo que venha queimar tudo aquilo que não presta e venha nos fazer servos santificados e excelentes para o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E nessa noite o Senhor nos chama, Pai, para caminhar mais contigo. Que o Senhor nos ajude, nos impulsione, nos fortaleça. E, ó Deus, ajude-nos a caminhar em santificação, mas também na evangelização para a glória do Senhor. Te louvo aqui pela primeira igreja, Pai. Senhor, pelos pastores e presbíteros, diáconos, pelo ministério que o Senhor tem dado à Tua igreja. Que o Senhor avive a Tua obra nesse lugar. Que o Senhor nos ajude, Pai. E que em todas as coisas somente o Teu nome seja exaltado. Que o Senhor continue chamando no nosso meio missionários, pregadores. Que o Senhor levante famílias que vão anunciar o Teu reino. Que o Senhor continue nos abençoando. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.